Oi, FC Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre funcionalidade muscular. Vamos entender como os músculos funcionam com relação ao movimento realizado pelo corpo humano. Qual é o músculo principal, qual é o músculo mais acessório e os seus complementos para poderem gerar um movimento. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de te fazer um convite especial para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem aula nova. Então, para você não perder as novidades, se inscreve aqui, ativa o sininho e curte bastante esse vídeo. Vou compartilhar também as minhas outras redes para que você possa me seguir e acompanhar outros conteúdos relacionados à saúde, fisioterapia e até mesmo estudos. Mas agora, sem enrolação, bora para a aula! Dê a pausa, viu? Então, na aula de hoje, a gente sempre traz uma introdução, mas nessa aula nós vamos introduzir um contexto mais aprofundado quando nós falamos dos movimentos realizados pelos músculos. Então, eu trouxe um conceito sobre o sistema muscular, que nada mais é do que uma composição, ou seja, um sistema realizado e composto por músculos. Esses músculos que compõem o nosso corpo humano. Então a gente tem que músculos são tecidos, na verdade. Tecidos importantes porque eles são feitos a partir de células ou fibras no sentido de possuírem uma função que permite um movimento. Ou seja, o movimento do corpo humano ele é realizado principalmente por esse trabalho em conjunto realizado com os músculos, as articulações, os ossos, mas os músculos desempenham um papel muito importante no sentido de contração e relaxamento para ocasionar um movimento. Então, nessa aula a gente vai entender melhor sobre essa questão da funcionalidade do movimento muscular. Então, quando nós falamos sobre as funções do sistema muscular, nós podemos definir e até mesmo conceituar de diversas formas. Mas agora, para a gente poder introduzir e dar continuidade ao nosso conceito anterior, nós vamos trazer funções de modo geral com relação ao sistema muscular. Então, dentre as principais funções que nós temos nesse sistema, nós vamos ter a movimentação. E quando a gente diz movimentação, por quê? Lembra que eu falei que os músculos trabalham em conjunto com as articulações, os ossos, para poderem ocasionar um movimento? Então, uma das principais funções desse sistema é a movimentação do corpo humano. Temos também a estabilidade e a postura. Estabilidade e postura relacionados ao corpo humano de modo geral. A estabilidade corporal que nós vamos ter e até mesmo a nossa postura, porque os músculos fazem todo esse sistema de contração, relaxamento, estabilizando as articulações, estabilizando as regiões para podermos ter uma postura e até mesmo uma estabilidade corporal. Outra função importante também do sistema muscular é a proteção interna. Proteção interna quando a gente relaciona com os órgãos, com as cavidades internas. Então a gente tem o sistema muscular como um material mais robusto do nosso corpo, fazendo uma proteção também. E aí quando a gente fala de proteção, a gente correlaciona com a pele, com o tecido adiposo e com as outras estruturas que também fazem proteção dos nossos órgãos e das partes mais internas do nosso corpo. Temos também a circulação sanguínea. Através do processo de contração e relaxamento dos músculos, nós vamos ter um processo de desencadeamento do fluxo sanguíneo, ou seja, vai facilitar o processo da circulação sanguínea também. E agora, como eu disse, nós já vimos o conceito anterior sobre as funções do sistema muscular, mas agora nós vamos ver as funções do sistema com base na cinesiologia, ou seja, no estudo do movimento do corpo humano. E quando a gente fala desse estudo, dessas funções relacionadas com a cinesiologia, nós estamos falando de um estudo, ou seja, a cinesiologia ela estuda o movimento do corpo humano. E como é que a gente associa isso com o sistema muscular? Aplicando ao movimento corporal quando a gente tem os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores nesse processo que vai ocasionar a movimentação. Então, os músculos são os principais responsáveis pela produção e até mesmo o controle dos movimentos do corpo humano. Então, além de produzir, ele também consegue controlar e até mesmo estabilizar as regiões para que o movimento aconteça de uma maneira íntegra e saudável. Então, quando a gente pega os músculos e correlaciona com as suas funções aplicando a movimentação do corpo humano, nós vamos ter músculos do tipo agonistas, sinergistas, antagonistas e os músculos fixadores. E agora vamos entender melhor quais as definições para cada tipo muscular que foi citado. Então, quando a gente fala de um grupo muscular ou até mesmo de um músculo que ele é agonista, nós estamos falando de um músculo que também pode ser chamado de motor principal.
Então vai ser comum você ver esses dois tipos de nomenclatura, tanto o músculo agonista quanto o motor principal. E quando a gente está falando desse músculo, nós estamos falando da estrela do movimento, porque vai ser ele o principal a se contrair para gerar um movimento. Então, se fosse uma historinha, ele seria o personagem principal, porque é ele que se contrai para poder gerar um movimento. Ele é a estrela de todo o processo, né? Então, através dele, ele vai ser o principal responsável pela execução de uma ação. E quando a gente fala de ação aqui, nós estamos falando de movimento do corpo humano. Como exemplo, então, nessa aula nós vamos ver a flexão de cotovelo. E quando a gente fala com a flexão de cotovelo, nós conseguimos entender com relação a todos esses tópicos. Então eu trouxe aqui que o músculo bíceps braquial, ele é o principal músculo no processo de contração para gerar a flexão de cotovelo. Então quando a gente fala na flexão de cotovelo, nós vamos ter o músculo bíceps braquial sendo o principal músculo a se contrair para poder gerar o movimento, porque quando ele contrai, gera todo esse processo, o encurtamento do ângulo articular para poder fazer a flexão de cotovelo, né? A flexão que é o principal movimento realizado por essa região articular também. Então nós já falamos do músculo agonista e agora vamos falar do músculo antagonista. Olha só a ideia desse nome, antagonismo. Antagonismo lembra uma coisa contraditória, né? Então quando a gente fala do músculo antagonista, nós estamos falando de um músculo que vai ter uma ação contrária ao do músculo agonista. Ou seja, se o músculo agonista ele foi o principal no processo de contração, o músculo antagonista vai ser o principal responsável pelo processo contrário. E qual é o processo contrário a uma contração? O relaxamento muscular. Então, o músculo antagonista ele produz a ação oposta do agonista. Quando o músculo agonista, então, se contrai e encurta para poder gerar um movimento, o músculo antagonista ele vai relaxar e alongar, para que assim a gente tenha um movimento de uma forma correta, segura e até mesmo mais eficaz. Então, vamos aplicar agora ao nosso exemplo da flexão de cotovelo, porque quando a gente fala na flexão de cotovelo, nós vimos que o músculo principal para fazer o processo de contração é o músculo agonista, que no caso da flexão de cotovelo é o músculo bíceps braquial. Agora, quando a gente fala do músculo antagonista, que vai fazer um processo contrário ao do músculo agonista, nós temos o músculo tríceps braquial. Então, olha só, enquanto o bíceps contrai para poder fazer a flexão, o tríceps braquial ele vai poder alongar e relaxar para que esse movimento ocorra também de uma maneira sensata e mais correta. Porque pensa comigo, se eu tenho o bíceps braquial fazendo a contração e o tríceps contraindo também, eu não vou conseguir ter um movimento, porque ou eu vou fazer uma flexão de cotovelo ou eu vou fazer uma extensão, porque os dois têm ações opostas. Então é necessário sempre que um encurte e um relaxe para que nós venhamos a ter um movimento ocorrendo ali no corpo humano. Dando continuidade, nós temos também os músculos do tipo sinergista, ou músculo sinérgico, que também é um nome dado a esse tipo de músculo, porque esse músculo ele vai ser um músculo do tipo auxiliador. Por quê? Ele vai auxiliar o músculo agonista durante o processo do movimento que vai gerar a contração, porque ele vai ajudar a produzir uma força e até mesmo uma estabilidade necessária para complementar a ação do músculo agonista. Então, se o agonista ele faz a contração, o músculo sinergista também vai ajudar nesse processo de contração. Ele vai lá dar um apoio para aquele músculo, para que ele venha contrair e o movimento venha acontecer da melhor maneira. Então, dando aqui, continuidade, um exemplo aplicado dentro da flexão de cotovelo, nós vamos ter, por exemplo, o músculo braquial. Lembra que o bíceps braquial faz a contração, ele é o principal músculo no processo de contração para fazer a flexão do cotovelo? Agora o músculo braquial ele vai ser um auxiliador do bíceps braquial, ou seja, ele vai ser um músculo do tipo sinergista, um músculo sinérgico que vai auxiliar ali nesse processo da contração, atuando em conjunto com o músculo agonista. Temos também um músculo do tipo fixador. E olha que interessante esse nome, porque quando a gente fala em fixar alguma coisa, a gente está querendo estabilizar aquela região, sabe? Então, quando a gente fala de um músculo fixador, nós estamos falando de um músculo do tipo estabilizador. Ou seja, ele vai atuar para estabilizar uma parte muscular do corpo, permitindo assim que o músculo agonista realize o movimento de uma forma eficiente ou segura. Traduzindo tudo isso, o músculo fixador vai ajudar no processo,
Porque enquanto um músculo vai estar fazendo a contração, o músculo agonista e o sinergista vão estar lá realizando a contração, o músculo fixador vai fixar, vai estabilizar uma outra parte do corpo, sempre muito proximal à região que está ocorrendo o movimento, para que não tenha uma desinformação do que quer que seja realizado o movimento. Por exemplo, aplicando a flexão de cotovelo, quais os tipos de músculos fixadores nós vamos ter? Nesse caso aqui, principalmente, os músculos escapulares, que são músculos que estão na nossa escápula, ali com aquela região, e também os músculos do ombro, porque vão estabilizar tanto a região do ombro quanto a região escapular, para que a flexão de cotovelo venha a ocorrer de uma maneira correta, e não uma flexão e uma abdução, a não ser que você queira fazer isso. Mas se você não quiser, esses músculos do tipo fixação, do tipo de fixadores, eles vão estabilizar as regiões mais proximais para que o movimento venha a ocorrer de uma forma correta. E eu te faço um convite, PhysioFriend. Se você tem dúvidas para poder estudar sobre origem, inserção e quer até mesmo aprender sobre os músculos do ombro, nós temos uma aula aqui disponível no canal falando sobre o manguito rotador. O manguito rotador, que é um complexo de músculos responsáveis por gerar ali todo o nosso complexo muscular do ombro. Então essa aula vai estar disponível aqui no cardzinho, que está aqui em cima, e aí é só você clicar que você vai assistir direto essa aula, e lá a gente fala sobre os músculos do manguito rotador, quais são os músculos, as suas origens, suas inserções e até mesmo os movimentos realizados por cada um. Então, no final dessa aula também vai ter um bizu bem legal lá para você aprender de uma vez por todas quais são os músculos do ombro. Então, lembrando que no cardzinho aqui em cima tem a aula, você clica e vai direto. Dando continuidade, então, agora para quem já é inscrito aqui no canal sabe, Apareceu o arroba da PhysioFriend, é hora do print. E aí a gente vai expandir a tela para você tirar um print bem legal. Então, pausa esse vídeo. Tirou o print? Então vamos agora fazer o resumão da aula de hoje. Porque, nessa aula nós estudamos sobre a flexão de cotovelo aplicando aos músculos agonistas, antagonistas, fixadores e os sinergistas. E quando a gente está falando, então, principalmente no contexto da flexão de cotovelo, nós vamos ter a aplicabilidade desses 4 tipos musculares. Então eu coloquei aqui nesse quadradinho, o bizu da PhysioFriend para poder te ajudar com os estudos. Porque toda vez que a gente fala de um músculo do tipo agonista, nós estamos falando do músculo que vai contrair. Vai ser o músculo principal no processo de contração. Quando a gente fala do músculo antagonista, nós estamos falando do músculo que vai ser responsável pelo relaxamento. Então, o agonista contrai e o antagonista relaxa para ocasionar no movimento. Quando a gente fala do músculo do tipo sinergista, nós estamos falando do músculo ou dos grupos musculares que ajudam no processo de contração. Então, ele é ali o best friend do músculo agonista nesse processo. E o músculo do tipo fixador vai ser um músculo, um grupo muscular, responsável pela fixação de um local para que o movimento venha ocorrer de uma maneira limpa e correta, ocasionando um movimento assim. Então, aplicando aqui a flexão de cotovelo. Quando a gente fala do músculo agonista nesse processo, nós temos o músculo bíceps braquial, porque vai ser esse músculo que vai fazer a contração para que ocorra a flexão de cotovelo. E aí, qual vai ser o músculo antagonista? Ou seja, que vai se opor à ação da contração. Vai ser o músculo tríceps braquial, porque ele vai relaxar e alongar para que o bíceps braquial venha contrair e gerar o movimento. E com o músculo sinergista nesse principal processo? O principal vai ser o músculo braquial, que vai estar ali bem do ladinho do bíceps braquial para poder auxiliar nesse processo. Lembrando que os fixadores, nesse caso, vão ser os músculos do ombro, ali principalmente do manguito rotador, e os músculos escapulares também. Então aqui a dica é que os músculos fixadores são esses músculos que servem para estabilizar as regiões próximas ao local em que vai ocorrer a atuação do músculo agonista, ou seja, o processo de contração. E aí ele vai dar uma segurança para o movimento ser realizado de uma maneira muito mais eficiente. Então esse é o nosso resumão. Lembrando que se você gostou desse resumo e gostou da aula, curte bastante esse vídeo e comente aqui também o que você quer assistir a mais. E se você tirou print, me marca lá nas redes sociais para eu poder repostar esse seu print, porque vai ser muito legal essa nossa troca. E assim, nós finalizamos mais uma aula aqui do canal. E eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, eu te faço um convite especial, para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem aula nova e um conteúdo preparado para te ajudar com os estudos. Lembrando que, se essa aula te ajudou, te fez tirar as dúvidas e aprender melhor sobre o assunto,
curte bastante, deixa o seu like para poder me ajudar também. Vou compartilhar com você também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e ter acesso a outros conteúdos também, um pouquinho fora aqui do YouTube. E bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, Fisa Friend!